Nosferatu, uma sinfonia de terror, é um filme alemão de 1922, dirigido por F.W. Murnau e estrelado por Max Schreck. Uma adaptação não oficial de Drácula de Bram Stoker, o filme conta a história de Thomas Hutter, corretor de imóveis que é enviado para a Transilvânia para fechar, com o conde Orlok, a compra de uma casa. No sombrio castelo, o conde acaba vendo uma foto de Ellen, esposa de Thomas, e a partir daí fica obcecado por ela. O produtor Albin Grau teve a ideia de fazer o filme durante a Primeira Guerra Mundial, quando, na Sérvia, conheceu um fazendeiro que afirmava que seu pai havia se transformado em um vampiro. Grau era um adepto do ocultismo e já tinha vontade de fazer filmes com essa temática. Em 1921, ele fundou com Enrico Dickmann o estúdio Prana Film. Porém, o estúdio acabou falindo pouco depois do lançamento de sua única produção, Nosferatu. Com essa influência do produtor, o Conde Orlok ganhou características ocultistas da época, que não estavam presentes na obra original. Quando Murnau entrou no projeto, ele queria Conrad Veidt para o papel do Conde, mas ele estava indisponível. O desconhecido Max Schreck acabou então recebendo o papel, que mesmo elogiado, acabou sendo o único de destaque em sua carreira. O diretor foi muito meticuloso nas filmagens, usando desenhos de como as cenas deveriam ficar na câmera e com um metrônomo para controlar o ritmo da atuação. Com a trilha sonora original do filme perdida, diversas novas trilhas foram feitas ao longo dos anos, incluindo uma feita pela banda de doom metal Type O Negative para uma versão lançada em 1998. Nosferatu foi a primeira obra a mostrar um vampiro morrendo pela luz do sol. Em obras anteriores, incluindo Drácula, os vampiros se incomodavam com a luz, mas ela não era fatal a eles. Refilmado inúmeras vezes ao longo dos anos, a versão mais recente foi lançada em 2024, dirigida por Robert Eggers e concorreu a 4 Oscars. Pois é, Nosferatu é um grande clássico, né? Mais um clássico aí do expressionismo alemão. A gente teve no vídeo passado o Gabinete do Dr. Caligari e agora Nosferatu. Primeiro filme do Murnau na lista, vai ter alguns. Eu acho que essa coisa de que ele queria o Conrad Veidt para fazer o papel faz bastante sentido, porque ele era o cara para fazer esses personagens. Ele já tinha feito o Cesare no Caligari, ele faz um filme do Murnau que agora eu não sei se é antes ou depois do Nosferatu, mas ele fez um papel assim de figura meio bizarra num outro filme do Murnau e realmente ele era um ótimo ator para essas coisas. Eu acho que o Max Schreck ficou ótimo, ficou icônico, né? É outro filme desses que, mesmo que as pessoas não tenham visto, porque eu acho que muita gente não viu. Aquela coisa, filme mudo, muita gente não tem paciência pra ver. Mas é uma figura clássica, o Nosferatu. Eu acho que quando não tinha visto ainda, já conhecia a figura do Nosferatu. A imagem do próprio vampiro, do Conde Orlok, é muito clássica, né? Então, é um filme desses que transcende o público que realmente assistiu ele, né? O filme vai além do público que realmente assistiu ele. Eu acho que é um filme muito bom. Eu acho o Murnau um diretor incrível. A gente vai falar sobre ele outras vezes aí. Mas eu acho que o Murnau foi um diretor incrível. Eu acho que esse filme é muito bom. É um filme, e eu acho que isso é uma coisa que o Murnau fazia, é um filme que ele tem um ritmo que você quase esquece que você tá vendo um filme mudo, sabe? O Murnau sabia não usar texto em excesso. Ele sabia dosar a quantidade do que é texto e do que é cena, priorizando cena. Porque a verdade é que, assim, é chato você assistir um filme tendo que parar pra ler intertítulo. É chato. E não é uma coisa de preguiça de ler, sabe? Quebra o ritmo do que você tá vendo, sabe? E um problema que eu tenho muito grande com muitos filmes da era do cinema mudo, que eles querem fazer cenas de conversa entre duas pessoas, só que eles não têm diálogo, eles só têm texto. E aí não só eles colocam mais texto do que precisava para movimentar o filme, como eles colocam cenas em que você tem apenas pessoas mexendo a boca e nada tá acontecendo. Então você perde, 5 minutos de um filme vendo uma pessoa assim. E aí corta pra outra pessoa e a outra pessoa tá. E nada tá acontecendo. Eu entendo que em algumas cenas você vai ter uma atuação na cara das pessoas, mas em várias você não tem. Porque não é uma cena pra ser super atuada. É uma cena de diálogo comum pra, iniciar uma plot, uma trama num filme, sabe? Se a cena da pessoa conversando não tá me dizendo nada, por que tem ela, sabe? Bota as pessoas ali e taca teu texto e segue em frente. Você não precisa das duas coisas. Do texto e da cena da pessoa mexendo a boca, sabe? Se você mostrou as duas pessoas cara a cara, uma delas abriu a boca durante 3 segundos e você cortou pra um texto, você já entendeu que as pessoas estão conversando e que esse texto é a conversa. Mas muita gente não sabia fazer isso na época. Muito filme elogiado e que, de repente,
é bom por outros pontos, mas peca muito nisso. Muito nisso, muito. É uma coisa que eu entendo que na época, quando você só tinha isso... Eu entendo por um lado que na época, quando você só tinha isso talvez, por ser o normal, não causava estranhamento. Mas alguns filmes, como esse, e eu acho que outros filmes do Murnau, não faziam isso, já faziam diferente. Então não é como se fosse uma ideia inexistente, sabe? Não é como se fosse uma proposta inexistente. A ideia é de você reduzir o texto ao mínimo necessário e focar o filme nas cenas, porque o cinema é a cena, né? Senão vai ler um livro, sabe? Se o foco tá no texto, vai ler um livro. O Griffith, que eu tava falando mais cedo, fazia textos imensos no filme dele. E eram textos que, como eu falei, eram frequentemente textos tipo mensagens do diretor pro espectador. E não textos de dentro do filme, sabe? O Caligari, por mais maravilhoso que seja, tem umas cenas com textos imensos, que fica subindo assim na tela, passando o texto, sabe? De tanto texto que tem, não cabe nem numa coisa só, fica subindo o texto. É um filme maravilhoso. É um filme maravilhoso. Mas tem uma quantidade de texto, às vezes, um pouco exagerada. E o Murnau não faz isso. O Murnau reduz o texto dele ao mínimo, que eu acho que dá longevidade pro filme, porque é muito mais fácil você ver Nosferatu hoje do que diversos desses outros filmes que a gente tá falando aqui. É muito mais fácil assistir Nosferatu hoje. De verdade, assim. De verdade. É um filme... Eu acho que foi o primeiro, pegando aí pela ordem da lista, eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti e que não me deu essa sensação chata de estar vendo um filme mudo, tipo, silêncio, mesmo que tenha música, né, tipo, toda hora parando pra ter o texto. Esse filme tem um ritmo e o filme flui, o filme tem uma fluidez que eu acho que era uma característica do Murnau, era uma coisa dele. Essa ideia dele usar metrônomo, pesquisei isso depois de ver o filme, né, de repente tudo isso vem dessa cabeça dele de querer que o filme tenha um ritmo que seja gostoso de assistir, sabe? Algo que, de algum jeito, era quase inovador na época. Porque não estavam fazendo muito. Não estavam focando muito no ritmo dos filmes. Eu, pessoalmente, acho que o ritmo é uma das partes mais importantes, assim, é o que te coloca no filme, sabe? Ou talvez não seja nem o que te coloca, mas é o que te mantém no filme, né? Eu acho que o ritmo do filme é o que te mantém preso no filme. E eu acho que Nosferatu já demonstra que o Murnau era ótimo nisso. Filmes mais pra frente, na minha opinião, vão demonstrar isso melhor ainda. Nosferatu, obviamente, é um filme que tinha que estar na lista. E eu fico muito com esse dilema de ter mais de um filme do mesmo diretor, porque eu penso que se eu fosse fazer, eu ia tentar ao máximo colocar só um filme de cada diretor, mas o Murnau pra mim é um desses que não tem como. Eu colocaria pelo menos 2 filmes do Murnau na lista. E eu vou comentar qual é o outro quando a gente chegar nele, porque ele tá na lista e eu vou falar sobre ele. Enfim, Nosferatu é um filme maravilhoso. Eu acho que as atuações são boas, os cenários são bons, a fotografia do filme é ótima, tem diversas cenas muito bem planejadas, que é uma característica ali do expressionismo alemão. Eles faziam cenas muito bem. O planejamento de cenas era muito bem feito, muito melhor do que os americanos estavam fazendo. Alguns americanos eram bons também, mas assim, o expressionismo alemão estava muito focado no visual do filme, né? Enquanto os americanos estavam muito focados no dinheiro gasto, como a gente já viu, e na história contada, né? Os alemães estavam mais focados no visual, no impacto visual das cenas. Não no impacto no sentido grandiosidade, mas no impacto... Qual é a emoção que essa cena te passa, né? Uma coisa meio assim. Então são fotografias no geral muito boas dos filmes, uns ângulos interessantes, umas cenografias interessantes ali, tipo, tudo enquadrado de um jeito muito interessante. E é isso, eu acho Nosferatu um ótimo filme. É um filme muito mais tranquilo de se ver hoje do que a maioria dos filmes da época do cinema mudo. E acho que vale a pena. Eu não vi nenhuma das refilmagens, teve várias, eu não vi a recente, eu não vi dos anos 2000, sei lá, tem uma também. Não vi nenhuma, eu só vi o original. Mas filmaço, assim, filmaço. Realmente o Nosferatu é muito bom. Recomendo bastante.